Eu vou começar essa aula fazendo uma pergunta para vocês. O que é preciso entender para nutrir sabiamente suas orquídeas? Vocês já pensaram nisso? Vocês já têm a resposta para esse tipo de coisa? Pois é, hoje vocês vão ter a resposta automaticamente aqui assistindo essa pequena aulinha preparada exclusivamente para vocês. Vamos lá. Todas as plantas no geral, elas se alimentam de três principais nutrientes, que a gente chama esses três de NPK. O N é o nitrogênio, o P é o fósforo e o K é o potássio. Veja bem, o N é mais fácil de entender, nitrogênio. O P é o fósforo. É aquele P que vem acompanhado com H, né? Como vocês estão vendo aí na tela, tá vendo? O P acompanhado com H. P acompanhado com H tem função de F, então é fósforo. Esses nomes são nomes científicos, portanto estão no latim, né? Então muitas coisas no campo científico vêm escritas ou em latim ou em grego. Então veja aqui, o K, por ser a língua latina, está escrito com K, mas se refere ao potássio, tá vendo? Então nitrogênio, fósforo e potássio. Perfeito. Esses são os três principais nutrientes que cada planta necessita para sobreviver. Se faltar um desses, essa planta vai ter problemas. Então, todas as plantas precisam desses três, pois esses três são os principais. Dentro da planta, cada um deles tem uma função. Então, por exemplo, o N serve para a folhagem, o P serve para as flores, para as raízes e para os frutos. Claro que orquídea, você não vai ver assim, fruto nas orquídeas, você vai ver mais as flores e as raízes. Então, assim, entenda que para as orquídeas vai servir para as flores e para as raízes. Perfeito, flores e raízes. Mas, de qualquer forma, esses três nutrientes, como eu disse antes, servem para todos os tipos de plantas. Ou seja, não só para a orquídea, mas para as árvores, para as florações e também para os arbustos. De maneira harmoniosa, né? Junto disso, nós temos aí o potássio, que serve para a haste floral, sabe? Serve para o talo de todas as plantas. E no caso da orquídea, serve para a haste floral, que é aquela hastezinha que dá flor. E também serve para o sistema imunológico. E onde que são encontrados esses nutrientes? Geralmente essa composição de nitrogênio, fósforo e potássio, ela é feita sendo extraída do petróleo, mas tem outras fontes também de extração. Enfim, então assim, na maioria das vezes o que a gente vai conseguir comprar é simplesmente fertilizantes químicos. Até aqui está fácil, né, de compreender. Ó, uns exemplos aqui, tá vendo? O 20-20-20, ó, quando você compra ele vem assim, tá vendo? Ó? Olha aqui, ó, em farelo, ó. Ele é azulzinho, assim, independente de ser azul, não é assim que ele é, tá vendo? Porque ele vem com a quantidade equilibrada, ó. E aí vem muito nitrogênio. E aqui tem um fertilizante especial que eu não comentei ainda, tá vendo? É o 8,51,8. Olha o número do meio como é muito maior. Esse fertilizante aqui, ele consegue deixar a sua orquídea um pouco mais de tempo florida. E se ela se ela não estiver dando flor, isso aqui vai ser uma carga de estimulação tão alta, mas tão alta que provavelmente quando ela começar a dar flor, já que ela ficou, sei lá, de repente 1 ano, 2 anos sem dar flor, ela vai dar muita flor, né? Tudo depende de algumas questões aí também, claro, né? Mas esse fertilizante aqui ele é muito especial mesmo. Inclusive, muitos fornecedores produtores de orquídeas utilizam esse fertilizante aqui, ó, o 8,51,8. Bom, e aqui, como vocês estão vendo, tem o 15-30-15, tá vendo? Aqui é aquele fertilizante específico para a floração. Olha como que ele é aqui, ó. Você abre ele, tá assim, ó, nessa coloração, nessa composição aqui. E agora aqui, ó, vamos dar uma olhada nos fertilizantes orgânicos, tá vendo? Ó? Na verdade, vamos só falar deles por enquanto. Nós temos 3 aqui. A torta de mamona, como vocês estão vendo aqui, tá vendo? A farinha de osso e o carvão. O carvão é aquele carvão vegetal que a gente usa para fazer churrasco mesmo. Não tem problema, pode ser esse carvão mesmo. E veja que esses 3 juntos contêm os 3 principais nutrientes para as plantas, que é o NPK. Olha, a torta de mamona é rica em nitrogênio. A farinha de osso é rica em fósforo. E o carvão é rico em potássio. Beleza? Aí você deve estar se perguntando, bom, mas se o fertilizante químico já tem tudo, então eu uso o químico e não o orgânico. Mas calma, porque eu ainda não expliquei por que você precisa saber dos dois. Primeiro eu falei dos químicos, esse daqui agora são os orgânicos, e agora nós vamos aprender, ou seja, nós vamos entender o porquê que é importante saber dos dois e como manipular esses fertilizantes, ou seja, como alterar essa porcentagem aí. Antes eu quero que vocês vejam aqui a foto desses fertilizantes orgânicos. Né? É bom ter um contato visual. Olha aqui, ó, torta de mamona, tá vendo? Como que ela é aí, ó. É uma torta de mamona mesmo. É mamona mesmo, a planta mamona.
E aqui tem a farinha de osso, ó, da Vitaplan, e aqui tem o carvão, que é o carvão comum, ou seja, tudo orgânico. Perfeito. Agora vamos pensar aí como que a gente vai usar todos esses fertilizantes. Lembrando que primeiro, como eu acabei de dizer, falamos sobre os químicos e agora em segundo plano falamos sobre os orgânicos. Então vamos pensar numa situação. Como que eu vou usar e o que eu vou usar? Eu tenho uma orquídea sem flor. Por que eu vou usar? Obviamente o fertilizante para estimular a flor. Qual é o fertilizante para estimular a flor? Qualquer fertilizante que tenha o número do meio maior. Ou seja, qualquer fertilizante que tenha mais fósforo na sua composição. O fósforo é aquele P, o número do meio, tá vendo? Ó? Tá vendo? Então aqui é o 30, ó, 15, 30, 15. E aqui tem o 8, 51, 8. Tá vendo? Até aqui tá fácil. Porque a coisa tem que ser bem objetiva. Olha, agora meu orquídea está com a folhagem feia. O que eu uso aqui? Bom, primeiro tem que usar um fertilizante que contenha também os outros nutrientes, né? Porque lembra que eu falei? Se faltar alguns desses nutrientes, sua planta vai ter problema. Lembra que eu falei disso? Pois é. E aqui você vai usar, então, nesse caso, o 20-20-20. Por que o 20-20-20? Porque eu preciso dos outros nutrientes, né? Eu preciso do fósforo e do potássio também. Só que eu preciso elevar a quantidade de nitrogênio. O que eu faço? Eu misturo o 20-20-20, que é um fertilizante químico, com um pouco de torta de mamona. Por quê? Vocês lembram? Vamos voltar um slide. 2 slides. Olha aqui. Porque a torta de mamona é rica em nitrogênio. Isso significa o quê? Que agora eu vou colocar um fertilizante químico, 20-20-20, com torta de mamona, então eu vou aumentar essa numeração aqui, ó. Ou seja, eu vou aumentar a quantidade de nitrogênio. Então, ou seja, minha planta em menos de um mês vai ficar com a folhagem muito bonita, vai ficar verdinha, e as folhagens que estão pequenininhas vão começar a crescer e desenvolver bem. Por quê? Porque eu favoreci muito mais o nitrogênio, ou seja, a folhagem, o desenvolvimento da folhagem, entendeu? Facinho, né? Então, por exemplo, se a folhagem está feia, eu não quero manter exatamente do jeito que está, colocando 20-20-20. Eu quero estimular para que ela fique bela. Então, tem que acrescentar mais nitrogênio. Eu faço isso acrescentando um fertilizante orgânico junto ao químico. Perfeito. Agora, uma orquídea recém-plantada. Eu acabei de plantar a orquídea, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um fertilizante para a flor? Será que eu vou fazer isso? Sim. Por quê? Porque lembra que eu falei que o fertilizante para a flor tem o número do meio maior, ele serve para a flor e também para as raízes. Facinho, né? Serve para a flor e para as raízes. Ou então você coloca um enraizador mesmo. Mas como a gente está falando de nutrição, eu estou mostrando para você que na nutrição você consegue resolver isso. Por que um fertilizante que vai estimular o enraizamento aqui? Porque você acabou de plantar, então você precisa fortalecer essa raiz dela para que ela consiga desenvolver melhor, para que ela consiga se adaptar e se sentir firme no vaso. Né? Você pega a sua orquídea epífita, né? Pode ser Phalaenopsis, pode ser aquela chuva de ouro ou aquela chocolate, planta encostadinha na lateral do vaso e coloca o fertilizante 15-30-15 ou algum enraizador e ela vai começar a se fixar ali na lateral do vaso, aí ela vai ficar forte. Só depois disso que ela consegue, né, fazer todas as outras funções, inclusive da flor. Tá? Então olha aqui também, agora a orquídea com folhas murchas, tá vendo? Olha isso, ó. A orquídea com folha murcha provavelmente não deu algum problema na raiz, então você precisa recuperar a raiz dela. Aí você vai colocar também o 15-30-15, que vai favorecer a raiz. Então assim, nós estamos falando de nutrição, estamos falando da fertilização, aquilo que serve para alimentar as suas plantas, para nutrir, e ao mesmo tempo estamos mostrando que com a nutrição você resolve alguns probleminhas. Vamos lá. Aqui nós temos aqui uma orquídea com doença fúngica ou viral. O que eu vou usar? Eu preciso colocar um fertilizante, obviamente, que contenha muito potássio. Só que e a gente sabe que o carvão contém potássio. Só que eu vou colocar só o carvão? Não, porque ela precisa dos 3 nutrientes. Então eu vou colocar o 20-20-20 e vou colocar o carvão, que é o potássio, para aumentar esse número aqui, esse último, que é o potássio. Por que o potássio? Porque o potássio fortalece o sistema imunológico da planta. Quando vem uma doença, ela ataca a planta por dentro. E se você fortalecer o sistema imunológico dessa planta, você simplesmente vai fazer com que a planta comece a agir contra a doença. Então até aqui é perfeito, é fácil de cuidar, né? E aí, por último, né, as orquídeas com folhas amarelas, ou seja, ela está com uma espécie de clorose, provavelmente. Aí você precisa colocar um fertilizante, qualquer um desses, né, que tenha micronutrientes. Ou seja, tem que comprar um fertilizante para a orquídea com micronutrientes, porque precisa acrescentar magnésio na nutrição das suas plantas, né?
E o que acontece aqui? Só para vocês não se confundirem, muita gente pega a orquídea e deixa tomando sol direto, o raio de sol incidindo diretamente na folha da orquídea. Isso queima a orquídea. E depois que queima a orquídea, ela vai começar a dar uma amarelada, entendeu? Que ela vai querer dar uma abortada, ela vai querer dispensar essa folha. Porque ela está entendendo que aquilo ali é uma agressividade muito severa. Então, se não for o caso de estar no sol, porque aí não adianta você colocar o micronutriente, porque você tem que tirar do sol. Agora, se não for isso, se for só deficiência mesmo de nutriente, aí você coloca um fertilizante que contenha magnésio. Perfeito? Então, vamos dar uma olhada aqui, olha, só para vocês visualizarem. Essa aqui é a orquídea com folha murcha, tá vendo? Ó, deficiência nas raízes. O que você vai fazer? Colocar o fertilizante 30, 15, 15. Olha aqui a folha da orquídea amarelando, tá vendo? Lembra que eu acabei de falar? Vai ter que colocar fertilizante com um pouquinho de micronutriente, que é o magnésio. O magnésio é um micronutriente. Eu falei nessa aula dos principais, só dos principais, do NPK, o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Esse caso em que precisa utilizar os micronutrientes é porque deu algum problema na raiz, mas isso é quase que raro de acontecer, né? Geralmente as folhas das orquídeas, elas amarelam simplesmente por falta de cuidado do dono em si, por exemplo. Ele coloca no sol, aí não tem jeito, amarela mesmo, né? E aqui tem uma orquídea cheia de mancha, né? Tá apodrecendo, tá vendo? Deu uma espécie de fungo aqui, ó. Provavelmente é fungo do tipo nídeo, e aí você tem que fortalecer o sistema imunológico das suas orquídeas. Então agora vamos para mais esse tópico aqui, ó, floração e adaptação. Veja só, se você fizer tudo isso que eu te expliquei, ou seja, se você colocar fertilizante, porque o tópico aqui, a aula de hoje trata simplesmente de nutrição. Se você nutrir corretamente as suas orquídeas, ou seja, você sempre colocar o fertilizante 20, 20, 20, você coloca o 20, 20, 20 no mês e o 15, 30, 15 em outro, se você sempre intercalando, você sempre vai ter planta bonita e sempre disposta a florar, certo? Quando que você vai, então, alterar essa forma de fertilizar a sua orquídea? Colocando 20, 20, 20 no mês e o 15, 30, 15 em outro. Quando der algum problema, amarelou a folhagem, o que eu faço? Então, nesse caso, eu preciso trocar o fertilizante. Ou trocar o 15, 30, 15 ou o 20, 20, 20 para pôr qualquer outro fertilizante para a orquídea que tenha micronutriente. Qual é outro caso em que eu devo trocar aí essa minha forma de fertilizar a minha orquídea? Bom, eu sempre estou usando 20, 20, 20, 15, 30, 15. Então, o que eu vou fazer se por um acaso a planta murchar? Bom, se a planta murchar, o que é que eu vou fazer? Bom, é muito simples, você não precisa trocar, tá? Você não precisa trocar, você está usando um mês 20, 20, 20, no outro mês 15, 30, 15, só que a única coisa que você vai fazer é acrescentar uma colherinha de farinha de osso, porque a farinha de osso é rica em fósforo. O fósforo serve para a raiz e geralmente a planta murcha porque ela dá algum problema na raiz, né? Então você vai fortalecer a raiz para resolver esse problema em que as folhas delas estão murchas. Perfeito? Então, se você fizer tudo isso certinho, você não tem como errar, ou seja, sua planta sempre vai ir bem, sempre, sempre, sempre. Então, assim, tem muita gente que faz tudo isso certinho. E fala assim, nossa, mas eu fiz tudo isso, eu faço tudo isso e minha planta não deu flor até hoje. Tem um caso em que você faz tudo certinho e a planta não dá flor, que é no caso do plantio errado. Pois é, se você plantar errado sua orquídea vai complicar. Então, por exemplo, você tem um vaso, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Tá vendo? Quando você tem uma planta epífita, ó, essa daqui é uma dendróbio, mas tem a Phalaenopsis, tem aquela amarelinha que a gente chama de chuva de ouro e tem aquela que tem cheiro de chocolate, que é a Cherry Baby. Essas orquídeas, elas nascem em árvores, são orquídeas do tipo epífita, aquelas que nascem no tronco da árvore, sabe? Então é o seguinte, antes delas começarem a fazer qualquer coisa, a colocar folha, a florar, elas precisam se sentir fixas, elas precisam se sentir firmes. Firmes onde? No tronco da árvore, obviamente. Então, quando você vai plantar a sua orquídea, se você plantar bem no meio assim centralizado, ó, tá vendo? Ó, bem no meio centralizado, ela não vai se sentir apoiada. Então, como você tem que plantar? Ó, no canto do vaso. Olha aqui o canto. Ó. Você tem que plantar ela bem encostadinha no canto do vaso, assim, ó. Bem plantadinha. É que eu não vou desplantar essa daqui porque ela tá com flor, tô com dó dela, né? Mas você tira do vaso de plástico, obviamente, e coloca ela bem encostada no canto, bem no cantinho do vaso. Por mais que não fique centralizado, tem que ficar no cantinho do vaso. Por quê? Porque na natureza ela tem que se encostar em algum tronco, em alguma coisa. E no caso aqui, esse vaso vai servir como tronco para ela. Ela vai se encostar na lateral desse vaso e só depois que ela se sentir apoiada, fixa,
ou seja, firme nessa lateral do vaso, é que ela vai conseguir colocar folhagem ou flor. Então, voltando no começo, qual é a única coisa que vai impedir da sua orquídea dar flor caso você esteja fazendo tudo certinho? É um plantio errado. Ou seja, você tem uma orquídea que você sabe que é epífita, que ela nasce nos troncos das árvores, ou seja, se apoia, e você planta totalmente no meio, não vai dar certo, porque ela precisa estar apoiada em algum canto na lateral do vaso. Essa orquídea aqui, ó, dendróbio, ela está um pouco centralizada, só que aqui dentro, aqui tem uns pedação de casca, meu, enorme, enorme mesmo, que está entre ela mesmo e o vaso de plástico, né? Então ela consegue se sentir apoiada. Mas no caso de vocês aí, vocês vão encostar bem na lateral do vaso mesmo, tá? Vai plantar, não coloca no centro, sempre na lateral do vaso. E aí não tem segredo. A planta vai para frente firmemente. Ou seja, e vai dar flor, né? Aí você coloca o fertilizante e não tem como não dar flor. E é isso. Então é isso. E agora eu vou falar sobre uma novidade aí, né? Geralmente vocês acompanham minhas dicas aí, vocês sempre estão mandando dúvidas, querendo saber sempre um pouquinho a mais. Só que eu percebo que tem muito e muito mais ainda para conhecer. O que eu pensei? Bom, eu vou fazer um curso completo aí, tal, de 4 módulos, e assim passo um grande conteúdo para a galera, né? Ou seja, eles interagindo comigo. E agora eu vou falar sobre aquilo que eu tinha dito no começo, né? Que eu falei que tinha uma surpresa, né? Na verdade é uma novidade, né? Porque eu sempre coloco umas dicas aí na internet. Muitos de vocês mandam muitas perguntas, mas muitas perguntas diferentes mesmo, né? Eu percebi quais eram as grandes questões, né? Quais eram as maiores dúvidas, e eu fui lembrando de todo aquele estudo que eu tive aí durante um tempo, né? Fui lembrando do meu aprendizado, aí eu pensei, bom, segundo essas dúvidas aqui, eu acho que eu posso montar um curso aí pra galera, né? E aí resolvi montar um curso. E só que, assim, esse curso ele é diferente, né? Ele é um curso bem completo, né? Não é só um curso em que eu respondo ou falo sobre as dúvidas de vocês, não. Tem um conteúdo que começa falando, primeiramente, dos 4 tipos de orquídeas existentes, né? Que são as epífitas, as rupícolas, as terrestres e as sapófitas, né? Ou seja, uma nasce em árvore, né? A outra nasce em rocha, a outra nasce no solo e a outra nasce no subsolo, só a haste floral sai para fora. E eu separei um monte de imagens, claro, para poder mostrar nesse curso. Então, eu vou começar falando sobre a família das orquídeas, sobre esses 4 tipos, depois a gente vem disseminando, sabe, dissecando cada parte aí da compreensão da orquídea. Esse é um curso que ele realmente é completo, né? Nesse curso eu vou mostrar aí de forma simples e objetiva, como que cuida de orquídeas, né? Não só respondendo as dúvidas de vocês, mas assim, um conteúdo completo, mas completo de verdade, né? E cheio, é claro, cheio de ensinamentos práticos, né? Eu consegui aí fazer algumas gravações mais especiais, né? Eu mostrando na prática como se planta cada tipo de orquídea e tal. Enfim, é um curso sem enrolação. Eu dividi esse curso em 4 módulos. Só que assim, ele não é um curso exatamente do jeito que vocês vão ver por aí, né? Esse curso ele tem alguns aspectos aí um tanto peculiares, né? Como por exemplo a questão da interação. A gente vai poder interagir diretamente. Bom, só para vocês saberem mais ou menos o que vai cair no curso, né? Fora a parte da introdução que eu acabei de falar sobre os 4 tipos de orquídeas, eu vou compartilhar aqui o slide para você ver mais ou menos aí o que você vai aprender, né? Então, lá eu coloquei como um dos tópicos, né? Quais são os 4 tipos de orquídeas e as diferenças essenciais de cuidados entre elas, né? O que faz se suas orquídeas sempre morrem? Os 4 fatores fundamentais para cultivar qualquer orquídea, técnicas especiais de floração, quais as orquídeas que preferem pouco ou meia luz, qual o local ideal para cada tipo de orquídea, tudo que você precisa saber sobre ventilação, como manter suas orquídeas livres de pragas e doenças, quais as orquídeas que são boas para ter dentro de casa ou apartamento. Isso é importante também esse tópico, né? Porque dependendo aí da situação, tem umas diferenças, né? O que fazer quando suas orquídeas amarelam? Porque a gente já tem vídeos de dicas sobre isso daí. Aqui nesse comentário não vai ser, nesse tópico não vai ser muito diferente, né? A gente apenas vai analisar vários fatores, né, que podem possibilitar aí um estresse da orquídea ou o amarelamento em si. Outro tópico, quais são as orquídeas que preferem crescer ao ar livre? Como prevenir pragas e doenças? A escolha do substrato ideal, né? Você precisa saber qual substrato ideal você deve escolher. Por exemplo, muitas orquídeas vêm plantadas naquele substrato clarinho, que a gente chama de esfagno, sabe?
aquele substrato ele não tem como produzir nutrição para a planta, então você tem que trocar, tem outro tipo de substrato. Você compra aquele que é pronto, que é o substrato especial para a orquídea, ou então você tem que montar o substrato. Então tem aquela ideia, né? Qual é o substrato ideal? Eu já tenho algumas dicas sobre isso aí na internet e tal. Mesmo assim, né, nesse curso que é completo vai ter. O que fazer quando suas orquídeas ficam com folhas avermelhadas? Ou seja, você vai entender o porquê que fica com folha avermelhada e vai saber o que fazer. Ou então, e também tem o tópico, como montar orquídea em árvores ou suportes. Olha aqui de novo, cuidados com orquídeas na primavera, todos os cuidados com orquídeas no verão, cuidados necessários no outono, como cuidar das suas orquídeas no inverno, enfim, em cada estação aqui vai ter um tópico para você poder analisar com clareza, né, o que você deve fazer com suas orquídeas. Como cuidar de orquídea em cada época do ano, como plantar suas orquídeas, qual a melhor época do ano para replantá-las. Esse tópico aqui de como plantar suas orquídeas é bem interessante, porque não é só o modo certo, né, de plantar. Né? Tem também a situação, de repente sua orquídea ela muda, qual o substrato que você vai usar e como você vai plantar. Ou dependendo do caso, você acabou de comprar a sua orquídea, vai ter dentro desse tópico vai ter as especificações. O ideal é plantar a sua orquídea em outro vaso ou deixar acabar a floração. Tem toda uma explicação em volta do plantio, ou seja, não é só como plantar, é uma explicação em volta do plantio, porque senão você fica um pouco perdido. Você sabe plantar, mas tem época que não é ideal para plantar, para desplantar e plantar a sua orquídea, né? Então isso aí vai ter como tópico também, né? Bom, e além das informações do curso, eu vou dar para vocês um bônus, né? Assim que vocês terminarem de assistir os 4 módulos do curso, eu vou dar para vocês um bônus, que é um calendário, só que lógico, vai ser um vídeo, né? Eu vou mostrar esse calendário em vídeo explicando os detalhes de cada estação do ano e tal, e explicando quais são as orquídeas que floram em cada estação do ano. Ou seja, é um calendário de floração das orquídeas que será explicado numa videoaula. Isso será um bônus. Ou seja, vai ter todo aquele conteúdo, né, desde a introdução a todos esses tópicos que eu falei, dentro do curso, e a parte como bônus vai o calendário de floração das orquídeas. Ou seja, eu vou falar aqui para vocês, vou explicar, dando as especificidades de cada estação e das orquídeas que floram nessa estação, só para vocês entenderem como estimular ainda mais, né, o desenvolvimento dessas orquídeas na época de floração delas. Lembrando aí, né, que como eu já disse no começo, vocês vão ter aí como bônus também o acesso ao grupo fechado do Facebook, onde a gente vai poder interagir diretamente, ou seja, não é bem um curso comum, um curso online desse que tem no dia a dia, né? É um curso que tem conteúdo mesmo de qualidade, um curso praticamente técnico, quase técnico, né? Que não tem uma legislação legal que classifique aí, mas é um curso que tem muito conteúdo, né? E o que vai valer muito é isso, essa interação que a gente vai ter no grupo fechado do Facebook, porque eu vou poder tirar dúvidas de vocês e tal, e a gente vai poder, né, tá todo mundo junto, ou seja, só amantes de orquídeas no mesmo espaço, trocando ideias e aprendendo juntos. Quando tem pessoas assim que não são técnicas, não tem todo esse conhecimento, elas vão fazer uma consultoria aí com algum orquidófilo, com algum outro orquidófilo, o que eles fazem? Eles cobram R$250 por uma consultoria. É um negócio absurdo. Entre nós aqui dá para fazer um preço mais acessível, afinal de contas vocês sempre estão aí conosco, né? Sempre estão mandando elogios e tal, então assim, é super compensatório já tê-los como público, então vai ser bem baratinho o preço para vocês. Esse vídeo aqui está editado, né? A gente teve que editar porque teve algumas falhas aí no Hangout, então a gente teve que dar uma editada, né? Então essa parte que eu estou falando nesse momento foi a parte acrescentada. A gente disse que ia deixar aberto até terça-feira, né? Só que na verdade a gente vai deixar aberto por um tempo indeterminado, porque muita gente que participa com a gente, que manda e-mail, ainda não conseguiu ter acesso a essa aula. Então a gente tem que deixar por tempo indeterminado para todo mundo ter acesso a essa aula. Afinal de contas, são público também, é o nosso público também, né? E tem uma coisa interessante também, viu, sobre esse curso que a gente está fazendo aí. A gente tem um outro curso, que foi o primeiro curso que a gente deu, assim, que deu online, que era completinho, e aquele outro curso a gente ia cobrar um valor de R$297, e a gente resolveu fazer esse novo curso. Esse novo curso ele tem um diferencial, ele olha mais para aquilo que todo mundo tem dificuldade, ou seja, para, minha orquídea está amarelando, a minha orquídea está murchando a flor. Eu quero saber como florar, ou seja, ele dá muito mais foco nas dúvidas de todo mundo, ou seja, dá foco naquilo que realmente acontece, naquilo que realmente é a necessidade de conhecimento de cada pessoa. Então esse novo curso a gente reelaborou, e como vocês estão participando direto com a gente, não vai ser esse preço, obviamente. Esse era o preço do antigo curso, 297 já era o preço do antigo curso.
Eu conversei com o pessoal aqui que ajuda a gravar e tal, e a gente vai fazer esse curso, como eu já disse, por R$147. É um preço simbólico. É só pra gente mesmo aqui que já está participando, que está interagindo, ou seja, todo mundo que está interagindo com a gente direto aí, mandando dúvida, querendo saber sobre orquídea, vai pagar esse preço, entendeu? Outra coisa importante também de você saber é que eu te dou garantia desse curso. Você vai aprender, isso eu te garanto, você vai aprender mesmo, não tem para onde correr. E é o seguinte também, viu, olha, esse curso, antes de eu citar qualquer palavra técnica, eu vou explicar primeiro de maneira bem simples para você entender. Até porque se fosse para ter conteúdo extremamente técnico, que não tem um mínimo de praticidade, a gente comprava livro, né? Porque é o que muitos fazem. Se a galera chega aí e compra um livro técnico, uma revista, tem um monte de informação técnica, a pessoa não sabe aplicar nada daquilo, acaba se frustrando. Mas não é o caso. Nesse curso, você vai aprender de maneira prática. E mesmo assim eu vou te dar um prazo de uns 30 dias, depois que você começar a fazer o curso, para assistir os 4 módulos e tal, né, todos os bônus. E aí se você não gostar, porque isso tem que ser válido para você, se não for válido não interessa, não é a ideia, né? Tem que ser válido. Então se você, em 30 dias você não gostar do curso, eu te devolvo o dinheiro, a gente vai estar interagindo, você vai estar tirando as dúvidas, se você não gostar eu te devolvo o dinheiro, não vai ter esse negócio de letra miúda, de contato, não vai ter enrolação. Você sabe como a gente vai ter interação, você entra em contato diretamente comigo, ou seja, ninguém vai te atender, eu mesmo vou te atender, e aí eu te devolvo a grana, porque não tem erro não, entendeu? Então é isso, clica aí no botão de inscrição ou de compra, né? Depende de como está aparecendo aí na sua tela, esse botão pode estar embaixo, pode estar do lado, independente de onde está, você clica, faz a inscrição e faça a inscrição tranquilo, tá? Porque o pagamento é totalmente seguro. E te espero lá para a gente poder interagir e trocar aí todas essas experiências de paixão pelas orquídeas. Até mais!